São Paulo, o precursor do Espiritismo. Diz Paulo: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve, dizendo que existem corpos carnais e corpos espirituais, e que nós semeamos aqui na terra em corpo carnal, mas ressuscitamos em corpo espiritual. E o destino do corpo carnal, o corpo animal, é a corrupção, é a decomposição. Mas o destino do corpo espiritual é a vida eterna. Sobre isso, escreve Allan Kardec. Vejamos o comentário de Allan Kardec sobre uma passagem evangélica do apóstolo Paulo, na Revista Espírita de dezembro de 1863, no artigo intitulado São Paulo, precursor do Espiritismo, assinado pelo espírito François-Nicolas Madeleine. 1 Coríntios 15, 40. Os ressuscitados terão corpos. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. E nos versículos 42 a 44, São Paulo continua: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo animal, ressuscita-se em corpo espiritual. E mais adiante, nos versículos 50 e 51, prossegue Paulo: isto afirmo, irmãos, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. A comunicação seguinte foi obtida em sessão da Sociedade de Paris, ocorrida em 9 de outubro de 1863. Espírito François-Nicolas Madeleine. Os livros santos são para nós celeiros inesgotáveis, e o grande apóstolo Paulo, que outrora tanto contribuiu para o estabelecimento do cristianismo pela sua poderosa pregação,
vos deixou momentos escritos que servirão não menos energicamente ao desabrochamento do Espiritismo. Com essa alta inteligência que lhe era própria, previu o que Deus reservara ao futuro. E notadamente essa transformação, essa regeneração da fé cristã, que sois chamados a assentar profundamente no espírito moderno, uma vez que descreve na epístola já citada e de maneira indiscutível as principais faculdades medianímicas que chama os dons benditos do Espírito Santo. Comentários de Allan Kardec. A esta notável comunicação juntaremos as seguintes palavras de São Paulo, tiradas da primeira epístola aos Coríntios. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a das aves, e outra a dos peixes. E agora digo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Que pode ser este corpo espiritual, que não é o corpo animal, senão o corpo fluídico, do qual o Espiritismo demonstra a existência, o perispírito, do qual a alma é revestida depois da morte. Na morte do corpo, o espírito entra em perturbação. Ele perde por um instante a consciência de si mesmo. Depois recobra o uso de suas faculdades. Renasce na vida inteligente. Em uma palavra, ele ressuscita com seu corpo espiritual. O último parágrafo
relativo ao juízo final, contradiz positivamente a doutrina da ressurreição da carne, pois diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Assim, os mortos não ressuscitarão com sua carne e seu sangue, nem terão necessidade de reunir seus ossos dispersos, mas terão seu corpo celeste, que não é o corpo animal. São Paulo, pois, colocou em princípio e em teoria o que ensina hoje o Espiritismo sobre o estudo do homem depois da morte. Mas São Paulo não foi o único que pressentiu as verdades ensinadas pelo Espiritismo. A Bíblia, os Evangelhos, os Apóstolos, os pais da Igreja, delas estão cheios, de sorte que condenar o Espiritismo é desautorizar as próprias autoridades sobre as quais se apoiam a religião. Atribuir todos esses ensinos ao demônio é lançar o mesmo anátema sobre a maioria dos autores sagrados. O Espiritismo não vem, pois, destruir, mas ao contrário, restabelecer todas as coisas, quer dizer, restituir a cada coisa o seu verdadeiro sentido.